concurseiro de todo o Brasil, mais uma questãozinha aqui, resolvendo com vocês. O que eu vou fazer aqui dessa vez? Trouxe uma questão da Lei 8666 para a gente poder discutir. É um tópico que às vezes aparece lá dentro do direito administrativo, faz parte ali do direito administrativo, então se na sua prova tem lá no seu edital direito administrativo, certamente esse tópico estará lá. Caso contrário, muitas vezes a banca Quadrix coloca esse tópico lá na parte de conhecimentos complementares, logo abaixo de ética, tá? Então a gente tem que ficar de olho aí. A depender do seu concurso, pode ser que esse tópico, essa lei, ela apareça ou em conhecimentos complementares ou em conhecimentos específicos. Independente de onde cair, se tiver no seu edital, e às vezes até pode aparecer também lá em administração de materiais, tá? Então cuidado com isso. Aqui vale a pena porque é um tópico muito importante, muito cobrado, tá? Então por isso que eu quero que você fique antenado no que eu te falar aqui hoje, tá bom? Vou abrir aqui a questãozinha pra gente. Acompanha comigo na tela. Banca Quadrix, Conselho Federal de Odontologia. Então a questão trouxe pra gente o seguinte: é dispensável a licitação quando houver inviabilidade de competição. Então, todos sabem, né? Imagino que todos sabem, a Lei 8666 é a lei de contratos e licitações, a lei que rege contratos e licitações no Brasil. É a principal, né? Nós temos outras também, mas essa aqui é a principal e a mais famosa no mundo dos concursos. Então, o que acontece, pessoal? Essa lei aqui, ela vai trazer toda a parte que regulamenta e tudo que vai regulamentar a parte da licitação e a parte dos contratos que está conectado ali no processo licitatório. Até o artigo 50, mais ou menos, a lei vai falar da questão das regras de contratação e de contratação não, do processo como um todo de licitação. E do 50 em diante ela vai focar e direcionar mais na parte do contrato, né? As regras do contrato, aquela coisa toda. Então o item aqui trouxe pra gente, ó, é dispensável a licitação quando houver inviabilidade de competição, tá? Então aqui é uma questão que cobra do concurseiro uma noção mínima aqui da ideia de contratação direta. A regra é que a administração pública, os órgãos públicos ali, eles sempre licitem quando eles forem adquirir algum tipo de produto ou serviço, tá? E a exceção é quando ele não precisa licitar e ele realiza a contratação direta. Na administração pública, é diferente de, por exemplo, na nossa casa, quando a gente quer comprar, sei lá, um pacote de arroz, nós vamos lá no mercado, paga, volta para casa. Na administração pública, por estar gerindo ele dinheiro público, a regra é que sempre ocorra qualquer tipo de aquisição, normalmente por licitação, tá? E aí, a exceção é a questão de poder fazer a contratação direta, mas ainda assim a contratação direta ela depende de uma série de burocracias ali, que não é só chegar lá, comprar e ir embora para casa, tá? Tem que prestar conta, uma série de coisas depois. Então a questão ela está trazendo aqui, pessoal, essa situação de situação de contratação direta, tá? Então eu gostaria que você acompanhasse aqui comigo esse esquema que eu vou fazer para você nunca mais errar, tá bom? Então vamos lá, ó. Contratação direta, tá? Contratação direta, ok? A contratação direta, tá? Na Lei 8666, vocês vão perceber que nós temos dois desdobramentos iniciais, tá? A contratação direta ela pode ocorrer, se a gente for observar em relação à competição, então, ó, quando a competição ela é possível, tá? Ou seja, dá para fazer, né, no processo licitatório, no processo de compra, quando é possível, né, realizar a concorrência, né, a competição ali entre as empresas que eu vou adquirir. Quando isso é possível, nós teremos um desdobramento aqui, que nós temos uma situação em que é a situação de licitação dispensada, tá? E isso vai estar lá no artigo 17. E nós temos aqui a situação de licitação dispensável. Dispensável, que isso aqui está lá no artigo 24, tá? Então, é basicamente isso aqui. Então, quando for possível
a competição, quando for viável a competição, né, quando for possível realizar a competição, nós temos uma situação de contratação direta na modalidade dispensada ou dispensável, tá? E aqui embaixo, quando não for possível, ou seja, quando a competição ela for impossível, nós temos então uma situação que nós vamos chamar de inexigibilidade, tá? Inexigibilidade, tá bom? Isso aqui vai estar lá no artigo 25. Então, nessa parte aqui, eu já estou indicando os artigos para você pegar a Lei 8666, abrir nesses artigos para poder conferir quais são as regras, tá? A banca aqui ela não cobrou com exatidão, com muita profundidade, ela cobrou uma noção geral dessa contratação direta. Nós podemos complementar esse desenho aqui para você da seguinte maneira. Essa situação aqui da dispensada, ela vai estar atrelada aos casos de alienação, tá? Alienação de bens móveis e imóveis, tá certo? Então é uma venda, né? Uma compra ali, principalmente a venda, né? A questão de alienação dos bens móveis e imóveis ali. Aí nós temos a outra situação, que é a situação dispensável, tá? A dispensável vai estar atrelada à questão de aquisição. Aquisição. Então entenda que aqui é venda, tá? A gente pode simplificar dessa maneira, que aqui é a administração vendendo algo e aqui é a administração adquirindo algo, né? Comprando um produto ou um serviço, tá? Então, no caso aqui do dispensada, nós temos uma situação vinculada, tá? Vinculada. Tá? Vinculada lá do direito administrativo, né? É discricionário vinculado, é uma situação que quando se enquadra no artigo 17, obrigatoriamente a gente tem que realizar a contratação direta, né, e tal, e não licita, não faz o rito normal de licitação, ok? Aqui na dispensável nós temos uma situação discricionária. O que significa isso? A administração ela tem a oportunidade de definir se quer ou não quer realizar o processo licitatório, se quer ou não quer fazer a contratação direta. Então aqui ela tem a margem de liberdade pelo artigo 24. O 24 vai falar que naquela situação não precisa. Caberá então à administração pública fazer ou não, tá? Então nós temos a situação aqui discricionária e aqui em cima a situação vinculada, tá bom? Já na parte de baixo aqui da inexigibilidade, nós temos uma situação também vinculada. Quando acontece a situação como essa, quando se enquadra numa situação como essa, obrigatoriamente você realiza a contratação direta, beleza? Então, perceba, por que eu coloquei esses nomezinhos aqui para você, né? Dispensável, dispensada, tudo isso aqui, ó, dispensada, dispensável e inexigibilidade. Eu coloquei isso aqui para vocês justamente porque isso aqui é muito importante, porque são esses nomezinhos que a banca vai trazer. E ela vai trazer um nomezinho desse e você vai ter que saber qual é a regra desse nomezinho. Então veja, para nós aqui a banca trouxe o termo dispensável, tá? Dispensável, para se tratar aqui de dispensa, né? De licitação. Então, ó, nos tipos aí de contratação direta nós temos a dispensada, dispensável. Então, são dois casos de dispensa e nós temos um terceiro caso que é a inexigibilidade, tá? E aí, as palavrinhas que eu falei para vocês é porque essa palavrinha vai estar atrelada a alguma dessas três. Então, veja, dispensável, dispensável. Então, a banca está falando para mim, ó, esse termo que ela usou aqui é o termo do artigo 24. Então, ela trouxe para mim o termo do artigo 24, tá? E aí ela vai trazer o termo e a característica desse termo, tá? A característica desse termo aqui é que eu posso realizar a licitação, mas aqui a competição é possível, tá? Ela é viável, tá? Então, dispensada e dispensável são situações em que é possível realizar a competição, mas a lei fala que não precisa, tá? Então, a competição é possível, é viável.
Quando a competição for impossível entre as empresas, nesse processo de contratação, aí nós temos o caso de inexigibilidade, tá? Então aqui, ó, esse possível, você pode acrescentar viável, tá? Para acompanhar o que eles colocaram aqui. E aqui, ó, impossível, inviável, tá? Impossível, inviável, inexigibilidade, tá? Inexigibilidade, impossível, competição, tá? E aí, às vezes, se a banca aqui ela quisesse ir muito mais à frente, mais a fundo, ela poderia ter colocado um caso concreto, uma situação concreta para você classificar qual é o nome, né? Qual é o termo. E aí, aqui vai um bizu, um macete para você. Eu, particularmente, enquanto concurseiro, né, até hoje aí também, já sou servidor, mas até hoje fazendo aí também, inexigibilidade, o que acontece? O artigo 17, 24 e 25, o 17 e o 24, a lei vai trazer vários casos, muitos casos, né? E aí, o que eu percebi quando eu estudava, né? Quando eu estava estudando ali, principalmente as primeiras vezes que eu fui estudar a Lei 8666. Eu fui no mais fácil, eu fui no menor, no mais simples para decorar, que é o artigo 25. E todas as vezes que não era o 25, eu jogava para o 24, tá? Porque eu sei que o 17 é venda, é alienação, tá? E o dispensável, que é o 24, é compra, aquisição, tá? Então, eu sabia que se não era o 25, seria provavelmente o 24. Agora, se fosse a situação de alienação, eu cairia pro 17, tá? Então, eu só memorizei o 25 e nunca mais errei questão de licitação, tá? Dessa parte aqui, né? Dessas diferenças aqui da contratação direta. Então, a inexigibilidade, o que nós temos? É um caso, então, em que a competição é inviável, é um caso vinculado. E quais são as situações que nós temos aí da inexigibilidade? Nós temos um caso que é o fornecedor exclusivo, nós temos o caso que é o artista consagrado pela mídia, nós temos o caso de serviço técnico de profissionais especializados, de notória especialização. São os 3 casos que você tem que memorizar para você acertar e gabaritar qualquer questão que ele trouxer um caso concreto para a gente trazer o nome correto para a contratação direta para aquele caso, tá? Então, ó, fornecedor exclusivo, artista consagrado, serviços técnico especializados, de notória especialização, são os casos do artigo 25. Qualquer situação normalmente é do 24 ou do 17, tá? Lembrando que às vezes as bancas vêm falando que serviço de publicidade serve para o caso do 25, inexigibilidade. E não é. É vedada serviço de publicidade, tá? Então, normalmente aqui é para contratar serviço, e aí, às vezes, ela te convence que publicidade é notória especialização, então seria inexigibilidade. Não é, tá bom? Então, inexigibilidade é só os 3 casos que eu falei. Se não for o 25, vai ser o 24, provavelmente, a chance maior de ser o 24, tá bom? Então, pelas questões aí, normalmente, quando não é 25, é 24. Raramente é o 17, mas é fácil saber quando é o 17. Beleza, voltando para o item, ele fala aqui para a gente. É dispensável a licitação quando houver inviabilidade de competição. Bem, dispensável é uma palavra mágica. Essa palavra mágica, dispensável, ela vai estar associada a isso aqui, que é quando é viável a competição. E aí, ele usou uma outra palavra mágica, que foi o quê? Inviável, tá? Inviável é uma palavra mágica que vai estar associada sempre a esse cara aqui, ó. Inviável, impossível, inexigibilidade. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, o item ele vai estar errado, porque ele trouxe uma palavra mágica, a palavra mágica é inviável, ela está associada à inexigibilidade. E ele falou que o inviável está atrelado a dispensável. Então veja que ele misturou as bolas, ele misturou o 24 com o 25, tá? Os casos ali do 24 e 25. Então, para que esse item aqui, né, estivesse correto, ele deveria ter colocado aqui no lugar do dispensável, ele teria que ter colocado inexigível. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Aí, perfeito, o item estaria correto, tá? Ou, se ele quisesse manter o dispensável, ele teria que colocar na frente, em vez de inviável, teria que colocar que é quando é viável a competição. Aí tudo bem, também estaria correto. Mas não foi o que ele fez, tá certo? Então aqui, na verdade, foi uma aula mesmo sobre contratação direta. Eu aproveitei essa questão para resolver, para a gente
revisar essa parte de contratação direta, que é uma parte muito importante e normalmente são questões tranquilas de você resolver na prova quando aparece, tá bom? Então, um tópico sensacional. Não se esqueça o grupo eu criei um grupo ali do Google Sala de Aula, o link vai estar aqui embaixo, tem um link do Telegram também, mas lá no Google Sala de Aula eu estou organizando todas as nossas aulas lá para você estudar, tem um espaço de estudo ali para você revisar, tá bom? Então, te vejo lá, o link vai estar aqui embaixo para você estudar lá conosco, tá bom? Então, um abraço a todos, até mais.